Um AVC ou acidente vascular cerebral é uma condição extremamente grave que pode ter consequências devastadoras. Este evento ocorre quando o fornecimento de sangue a uma parte do cérebro é interrompido ou quando há um vazamento de sangue no cérebro. Essa interrupção no fluxo sanguíneo impede que o tecido cerebral receba oxigênio e nutrientes necessários, resultando na morte das células cerebrais em questão de minutos. As consequências de um AVC podem variar de leve a severa, incluindo paralisia, dificuldades na fala, problemas de visão, perda de memória e, em casos extremos, felizmente, muitos AVC são precedidos por sinais de alerta que podem surgir até um mês antes do evento. Esses sinais são o modo do corpo avisar que algo não está bem com a circulação sanguínea no cérebro. Reconhecer esses sinais a tempo oferece uma janela crucial para a intervenção médica, permitindo que medidas preventivas sejam tomadas para evitar um AVC completo e minimizar os danos cerebrais. Estudos mostram que intervenções rápidas podem reduzir significativamente as sequelas de um AVC, aumentando as chances de uma recuperação mais completa e menos debilitante. Os sinais de alerta de um AVC podem ser variados e muitas vezes sutis, tornando-se fácil ignorá-los ou confundi-los com outras condições menos graves. É por isso que é fundamental que todos estejam cientes desses sinais para buscar ajuda a tempo. A educação sobre os sintomas e a conscientização pública podem fazer a diferença entre uma recuperação bem-sucedida e danos permanentes. Infelizmente, muitas pessoas não reconhecem esses sinais ou não entendem a gravidade deles, resultando em atrasos no tratamento. Esse atraso pode levar a consequências devastadoras, pois cada minuto conta quando se trata de restaurar o fluxo sanguíneo ao cérebro. Para maximizar as chances de reconhecer e agir sobre esses sinais de alerta, campanhas de saúde pública e programas educativos têm se esforçado para informar a população sobre os sintomas de um AVC. Um dos primeiros sinais que podem surgir antes de um AVC é a dor de cabeça súbita e intensa. Esta dor é frequentemente descrita pelos pacientes como a pior dor de cabeça que já tiveram, diferente das enxaquecas normais que algumas pessoas podem experimentar. A dor aparece de forma abrupta, sem aviso prévio, e frequentemente sem motivo aparente. Esta dor intensa pode ser acompanhada por outros sintomas, como náusea, vômito e até mesmo perda de consciência, o que indica a gravidade da situação. A dor de cabeça deste tipo pode ser indicativa de um aneurisma cerebral. Um aneurisma cerebral é uma condição em que uma área enfraquecida de um vaso sanguíneo no cérebro se expande, formando uma bolsa. Se esta bolsa de sangue crescer o suficiente, pode romper-se, causando uma hemorragia no cérebro. Esta situação é extremamente perigosa e pode resultar em morte súbita ou em danos cerebrais severos se não tratada imediatamente. A dor excruciante que acompanha um aneurisma é um sinal claro de que algo está gravemente errado no cérebro e deve ser investigada imediatamente. A intensidade e a súbita aparição dessa dor exigem atenção médica imediata. Diferente de uma enxaqueca, que pode se desenvolver gradualmente e ser acompanhada por sinais de alerta como auras visuais, a dor de um aneurisma ou de um possível AVC surge de repente e é extremamente severa desde o início. Esta dor pode ser tão debilitante que impede a pessoa de realizar atividades normais e pode deixá-la incapacitada, acompanhada de outros sintomas como rigidez no pescoço, visão turva, confusão ou convulsões. A dor de cabeça súbita e intensa deve ser tratada como uma emergência médica. Outro sinal de alerta que pode surgir até um mês antes de um AVC é a fraqueza ou dormência em um lado do corpo. Este sintoma, conhecido como hemiparesia, pode afetar o rosto, braço ou perna e frequentemente aparece de forma repentina. A experiência de uma fraqueza ou dormência unilateral, mesmo que desapareça após alguns minutos, é um indicativo de que algo não está funcionando corretamente no cérebro. Este tipo de sintoma sugere que uma área do cérebro responsável pelo movimento e sensação dessas partes do corpo está sendo privada de sangue e oxigênio, um sinal preocupante que requer atenção médica imediata. A fraqueza ou dormência em um lado do corpo pode ocorrer devido a um ataque isquêmico transitório, TIA, muitas vezes referido como um mini AVC. O TIA é causado por uma interrupção temporária do fluxo sanguíneo para o cérebro, geralmente devido a um coágulo que bloqueia temporariamente uma artéria. Embora os sintomas de um TIA desapareçam em menos de 24 horas, ele é um forte indicador de que um AVC maior pode ocorrer no futuro próximo. Estudos mostram que aproximadamente 1/3 das pessoas que têm um TIA acabarão tendo um AVC completo se não buscarem tratamento. Os episódios de fraqueza ou dormência unilateral podem ser extremamente sutis ou muito pronunciados.
A pessoa pode notar que, de repente, um lado do seu rosto parece caído, ou que tem dificuldade para segurar objetos com uma mão. Outras vezes, pode ser uma sensação de formigamento ou perda de sensibilidade em um lado do corpo. Esses sintomas podem durar apenas alguns minutos ou persistir por várias horas, mas em qualquer caso, não devem ser ignorados. Outro sinal de alerta que pode surgir até um mês antes de um AVC são problemas de visão. Estes problemas podem incluir visão embaçada, visão dupla ou até mesmo perda de visão em um ou ambos os olhos. As mudanças na visão podem ocorrer de repente e podem desaparecer rapidamente, mas são sinais de que o fluxo sanguíneo para o cérebro pode estar comprometido. Se você experimentar qualquer alteração súbita na visão, deve procurar um oftalmologista ou ir ao pronto-socorro imediatamente. As alterações na visão podem ocorrer devido a uma variedade de fatores, incluindo oclusão da artéria retiniana, embolia retiniana ou isquemia do nervo óptico, todos os quais podem indicar uma diminuição no fluxo sanguíneo para o olho e o cérebro. Estes são problemas sérios que requerem atenção médica imediata para prevenir um possível AVC. Um exame oftalmológico completo pode ajudar a identificar a causa subjacente das alterações na visão e determinar o curso de tratamento adequado. Uma das condições mais comuns associadas a problemas de visão e um precursor comum de AVC é o ataque isquêmico transitório, TIA no olho, também conhecido como amaurose fugaz. Este é um bloqueio temporário do fluxo sanguíneo para a retina, resultando em visão turva ou perda de visão em um ou ambos os olhos. Embora os sintomas do TIA no olho possam desaparecer rapidamente, eles são um sinal claro de que a circulação sanguínea para o cérebro pode estar comprometida, aumentando o risco de um AVC completo. Além disso, problemas de visão podem estar associados a condições médicas subjacentes como diabetes, hipertensão arterial ou doenças cardíacas, que são fatores de risco conhecidos para AVC. O controle dessas condições de saúde é essencial para reduzir o risco de AVC e outras complicações graves. Dificuldades na fala são outro sinal crítico que pode surgir até um mês antes de um AVC. A afasia, como é conhecida essa dificuldade na comunicação, pode se manifestar de diversas formas, desde dificuldades para articular palavras até problemas para entender o que está sendo dito. Este sintoma pode ocorrer de forma repentina e ser temporário, mas é um sinal claro de que algo está errado no cérebro e requer atenção médica imediata. A afasia pode ser causada por um bloqueio ou interrupção no fluxo sanguíneo para as áreas do cérebro responsáveis pela linguagem. Isso pode ocorrer devido a um coágulo que obstrui uma artéria ou a um sangramento que danifica essas áreas. Quando isso acontece, a pessoa afetada pode ter dificuldade em encontrar as palavras certas, falar de forma coerente ou compreender o que os outros estão dizendo. Essas dificuldades na comunicação podem ser frustrantes e assustadoras tanto para a pessoa que está passando por isso quanto para aqueles ao seu redor. É importante notar que a afasia pode variar em gravidade, desde dificuldades leves na fala até uma incapacidade total de se comunicar verbalmente. Algumas pessoas podem experimentar apenas uma leve confusão ao falar, enquanto outras podem perder completamente a capacidade de se expressar verbalmente. Além disso, a afasia pode afetar diferentes aspectos da linguagem, como a capacidade de encontrar palavras, a gramática, a compreensão auditiva e a leitura e escrita. A avaliação médica imediata é crucial quando a afasia é detectada. Os médicos realizarão testes de linguagem e cognição para avaliar a extensão do problema e identificar a causa subjacente. Isso pode incluir exames de imagem, como tomografias computadorizadas, TC, ou ressonâncias magnéticas, RM, para procurar sinais de um AVC ou outra condição neurológica. Quanto mais cedo a afasia for diagnosticada e tratada, melhores serão as chances de recuperação. Tontura e perda de equilíbrio são sintomas adicionais que podem surgir semanas antes de um AVC. Uma sensação súbita de tontura, desorientação ou incapacidade de manter-se em pé pode ser um sinal de problemas iminentes no sistema vascular. Esses sintomas podem ser especialmente alarmantes se ocorrerem juntamente com outros sinais como fraqueza ou problemas de visão. A tontura e a perda de equilíbrio podem ser causadas por uma interrupção no fluxo sanguíneo para o cerebelo, a parte do cérebro responsável pelo controle do equilíbrio e da coordenação motora. Isso pode ocorrer devido a um bloqueio em uma das artérias que irrigam o cerebelo, impedindo que ele funcione corretamente. Esses sintomas podem se manifestar como uma sensação de girar ou rodopiar, falta de coordenação ao caminhar, sensação de flutuação ou desorientação espacial.
Além disso, a tontura e a perda de equilíbrio podem ser acompanhadas por outros sintomas como náusea, vômitos, sudorese e palidez. Esses sintomas podem ser tão incapacitantes que a pessoa afetada pode ter dificuldade em realizar atividades diárias simples. A presença desses sintomas juntamente com outros sinais de alerta, como fraqueza ou dormência em um lado do corpo, aumenta a urgência da situação e a necessidade de intervenção médica imediata. A avaliação médica é crucial para determinar a causa subjacente da tontura e da perda de equilíbrio. Os médicos podem realizar uma série de testes, incluindo exames neurológicos, exames de imagem e testes de função vestibular, para identificar qualquer anormalidade no sistema nervoso ou no sistema vestibular responsável pelo equilíbrio. Isso pode ajudar a determinar se os sintomas são devidos a uma condição benigna, como labirintite, ou se são indicativos de um problema mais sério, como um AVC iminente. O tratamento da tontura e da perda de equilíbrio depende da causa subjacente. Se os sintomas forem causados por uma condição como labirintite, o tratamento pode incluir medicamentos para aliviar a tontura e a náusea, terapia de reabilitação vestibular para melhorar o equilíbrio e técnicas de manejo do estresse. Se os sintomas forem indicativos de um AVC iminente, o tratamento pode incluir medicamentos para dissolver coágulos sanguíneos, cirurgia para remover obstruções nas artérias ou outras intervenções para restaurar o fluxo sanguíneo ao cérebro. E esse foi o conteúdo de hoje. Preste atenção nos sintomas e lembre-se de sempre cuidar muito bem da saúde. Até mais. Tchau, tchau.